Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre Present Perfect. Primeiramente, o que você precisa saber, precisa ficar claro, é que a estrutura do Present Perfect não existe em português. Não existe uma tradução literal entre o português e o inglês quando a gente está falando sobre Present Perfect. Então, é importante a gente entender o contexto, a ideia de quando utilizar o Present Perfect. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre a estrutura da frase no Present Perfect. Como utilizar o Present Perfect na frase. Primeiro a gente precisa da pessoa, do sujeito da frase. Depois a gente vai usar have ou has, dependendo se for terceira pessoa ou não. E depois o próximo verbo na terceira forma, no particípio. Por exemplo, I have chosen. I, o sujeito da frase, have, porque precisa ter o have no Present Perfect, faz parte da regra, e chosen, que é o particípio do verbo to choose, que é escolher. Tá, mas como fica a tradução dessa frase em português se não existe Present Perfect em português? Como que a gente traduz isso? A tradução fica no passado simples em português. A tradução de I have chosen fica eu escolhi. Mas se eu falar I chose, também significa eu escolhi. Então, qual a diferença? Por que usar o Present Perfect? Por que ele existe? Muito simples. Tá, na verdade não é tão simples assim. Mas não é muito complexo. I have chosen, a gente vai utilizar, ou qualquer frase no Present Perfect, quando a gente quiser dar ênfase no presente. Por isso que o nome é Present Perfect. Tudo vai depender do contexto. Se no contexto, se na conversa, a gente estiver falando sobre uma situação que aconteceu agora, ou que está acontecendo agora, então o foco, o assunto é o presente, e a gente só quer falar uma situação que aconteceu no passado para justificar o que aconteceu agora, mas existe esse link entre o passado e o presente, normalmente se usa Present Perfect. O Past Simple, o passado simples, a gente vai utilizar quando a gente estiver focando somente naquela ação no passado. Por exemplo, o gato pulou. Por que o gato está no meu colo? Porque o gato pulou. Because the cat has jumped. Porque o assunto é o gato está no meu colo. Esse é o foco da conversa. Agora, imagina eu estou contando uma história que aconteceu ontem. Daí o gato pulou e fez uma bagunça. Igual ela faz sempre. The cat jumped. No passado simples. Como a situação ela sempre vai estar ligada ao presente, a gente está falando sobre o passado, algo que aconteceu no passado, mas tem alguma conexão com o presente, dependendo do contexto, as situações podem ser várias. A mais comum e a que eu, na minha opinião, eu acho a mais fácil da gente entender e estudar num primeiro momento, quando a gente está aprendendo o Present Perfect, é pensar sobre a consequência de uma ação. Quando a gente está falando sobre a consequência de uma ação que aconteceu no passado, a gente está falando sobre essa consequência no presente. Então, nessa situação em inglês, eles sempre usam o Present Perfect. Por exemplo, se alguém me perguntar onde está a minha chave, ou por que eu não tenho a minha chave aqui comigo agora, e eu vou falar para essa pessoa que eu perdi a minha chave. Nesse contexto, o foco é o fato de eu não ter a minha chave aqui comigo agora, no presente. Então, nessa situação, é muito comum a gente falar I have lost my keys. Eu perdi minhas chaves. No sentido que eu perdi minhas chaves no passado e no presente, no momento, agora, eu não tenho as minhas chaves. É a consequência de eu ter perdido minhas chaves no passado. I've lost my appetite. I've lost my religion. I have lost. Agora, se eu estiver falando sobre uma situação no passado, que aconteceu no passado e não tem nenhuma relação com o presente, eu vou usar o presente simples. Opa, eu vou usar o passado simples. Por exemplo, semana passada eu perdi minhas chaves e eu tive muitos problemas e tive que ligar para o chaveiro. Enfim, estou contando uma história que aconteceu no passado e essa situação está toda no passado.
não tem relação nenhuma com o presente. Nesse caso, é o passado simples que a gente deve usar. Por exemplo, I lost my keys. Eu perdi minhas chaves. Uma dica muito importante sobre o present perfect é que, como eu falei que a gente deve usar o present perfect em situações que estão relacionadas com o presente, é óbvio que se a gente falar um tempo no passado, a gente não pode usar present perfect, porque o foco vai estar no passado. Por exemplo, se eu usar a palavra ontem, ou semana passada, ou ano passado, eu estou focando nessa situação no passado. Então, nesse caso, é o passado simples que a gente deve usar. Por exemplo, eu comprei um celular novo ontem. I bought a new cell phone yesterday. Passado simples. Agora vamos pensar em uma outra situação. Eu estou aqui com o meu celular novo e eu digo que eu comprei recentemente, ou eu comprei esse celular e eu estou muito feliz e ele é muito bom. O foco está no presente, em como eu estou me sentindo, ou o quanto eu gosto desse celular, o quanto ele é bom, enfim. Eu estou falando sobre o presente. E eu comento que eu comprei ele recentemente, que uma ação que aconteceu no passado, mas a consequência é eu ter ele agora, eu estar feliz agora. Nesse caso, cabe o present perfect. Eu comprei um celular novo, I have bought a new cell phone. E o have não tem nada a ver com ter. Bah! E já tem um vídeo sobre isso. Um card aqui em cima. Boa. Muito bem lembrado. O have, ele, nesse caso, ele é um verbo auxiliar. Então ele é um outro verbo que não tem nada a ver não tem tradução em português, ele não existe em português. E ele não tem nada a ver com o verbo to have, que é o verbo ter. Existem alguns outros contextos, algumas outras possibilidades de usar o present perfect, que não seja necessariamente a consequência de uma ação no passado, mas nesses outros contextos, eles variam muito e a gente teria que estudar especificamente cada um, né? Eu quis trazer hoje essa ideia de consequência de uma ação no passado, porque ela é, na minha opinião, a mais comum e a mais simples de entender as diferenças, principalmente comparando o inglês com o português. Mas, em todas essas situações, vai ter uma relação entre a situação que aconteceu no passado, a situação ela sempre acontece no passado, e só que ela sempre vai ter uma relação com alguma coisa do presente. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o present perfect ou qualquer outro conteúdo, ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixe aqui embaixo nos comentários que futuramente eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com aquele amigo que também está estudando inglês. Thank you very much and see you next week. Bye bye!